Um monte de Zé na vida, no mundo, e a gente tem a tendência de achar que um Zé é só um Zé, nunca vai ser nada, nunca vai dar em nada. E nós estamos conversando sobre sonhos, é o tema da campanha de missões estaduais, e vai ser o tema das nossas reflexões do mês de julho. Durante todo o mês de julho, nas quintas-feiras, nós vamos conversar sobre isso aí, sobre sonhos, sobre ter sonhos. E aí, hoje nós já vamos começar falando desses dois Zés. Um Zé ninguém, um Zé Mané, entendeu? E sobre sonhos, a gente precisa entender algumas coisas. Então, queria falar com vocês sobre algumas coisas que atrapalham os nossos sonhos. Muitas vezes nos impedem ou de sonhar ou de realizar os sonhos. Então, tem muita gente que é desprezada, várias pessoas que ninguém dá nada por elas. E por isso eu estou chamando aqui de Zé Mané e Zé Ninguém, sabe? Pessoas que a gente olha e isso nunca vai ser nada, esse nunca vai dar em nada, aquela nunca. E na Bíblia existem várias histórias de várias pessoas. Eu não gosto de dizer que a Bíblia tem personagens, porque se são personagens, a história pode ser fictícia. Então eu prefiro chamar de pessoas, porque assim fica bem claro como eu creio. E eu não creio que essas histórias foram vividas por personagens. Eu creio que essas histórias que a Bíblia registra foram vividas por pessoas de carne e osso, como eu e você. Pessoas que muitas vezes eram desprezadas pela circunstância em que vivia. Pessoas que muitas vezes são desprezadas pela realidade em que estavam. Pessoas que são desprezadas pelas suas incapacidades, ou pela sua incapacidade. Pessoas que são desprezadas pela circunstância que vive, pela realidade em que está inserida, pela incapacidade, e isso gera às vezes, quando não, na maioria das vezes, uma mágoa no coração dessas pessoas. E na minha opinião, essas coisas, essas 4 coisas juntas, é o que impede muita gente de sonhar e, consequentemente, de realizar os seus sonhos. Pode reparar, uma pessoa que é desprezada pela sua circunstância, pela sua realidade ou pela sua incapacidade, geralmente é uma pessoa magoada, que não sonha e não gosta de ver ninguém sonhando também. E muitas vezes essas coisas acontecem e não é culpa da pessoa. A pessoa nasceu numa determinada circunstância, nasceu numa família pobre. Que culpa ela tem de ter nascido numa família pobre? É a circunstância dela. A pessoa não é culpada pela realidade em que está inserida. Não bastava ser pobre, ainda mora no bairro mais longe, ou mora lá no interior, num sítio, numa fazenda. E por essa circunstância, por essa realidade, não teve acesso a um estudo de qualidade, não teve acesso a literaturas, não teve acesso à cultura, não teve acesso a tecnologias. E parece
para nós que essa pessoa está fadada pela sua circunstância, pela sua realidade e pela sua incapacidade. Eu não tive acesso às tecnologias, eu não tive acesso ao estudo, eu não tive acesso ao conhecimento, eu não fiz cursos, eu não conheço muita gente, então eu estou fadado a ser um fracasso. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos definir as nossas realizações e não podemos definir os nossos sonhos pela circunstância em que estamos, pela realidade que vivemos e pelas incapacidades que temos. Porque Deus, o Deus deste livro, é um Deus que pega um Zé Mané e transforma num governador. É um Deus que pega um Zé Ninguém e transforma num dos homens mais famosos da história da humanidade. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que dá sonhos a homens e mulheres que estão dispostos a sonhar de acordo com os propósitos dele. Portanto, irmãos, quero dizer a vocês que, muitas vezes, o que nos atrapalha de sonhar e o que nos atrapalha de realizar os nossos sonhos são as circunstâncias, é a realidade, é a incapacidade e a mágoa que fica no coração de quem sofre com isso. Então, uma pessoa que não tem uma família, uma pessoa que não tem uma herança, uma pessoa que não tem QI, nos dois sentidos, QI de quociente de inteligência, e não tem QI de quem indica. Uma pessoa que é incapaz por falta de conhecimento, de estrutura, de estudo, de dinheiro, de relacionamento, essa pessoa está fadada a não sonhar, a não realizar, a não fazer, a não ser ninguém. Como assim? E aí eu olho para a Bíblia e lembro de dois Zés. Dois Zé. O Zé do Egito e o Zé que foi para o Egito. Me parece que Deus está querendo mostrar para a gente que a combinação entre José e Egito é propícia aos sonhos. Porque o José é esse Zé. Sabe, o Zé é esse que não vai dar em nada. E o Egito é lugar de opressão, de escravidão, de escassez, de perseguição. Ou seja, o Zé no Egito está fadado a não ser ninguém. Ele é um Zé. E o Egito vai acabar de vez com ele. Aí Deus mostra, não, eu pego um Zé no Egito e boto um sonho no coração dele. E boto um propósito na vida dele. E ele começa a sonhar com aquele propósito. Até que se realize. Portanto, em Gênesis, capítulo 37, começa a história do primeiro Zé, que é o Zé, filho do Jacó. E a Bíblia diz assim no capítulo 37 de Gênesis, a partir do primeiro versículo: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, Isaque, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, ou seja, até agora estava contando a história do Jacó. Tendo José, um dos filhos de Jacó, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai,
e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel, que é o Jacó, tá bom? Israel na Bíblia não é o nome de um país. Israel na Bíblia é o nome de um homem. A nação de Israel são os descendentes daquele homem, que se chamava Jacó, e depois passou a se chamar Israel. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que os outros, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, começou a ser desprezado, começou a ser oprimido. Ele era o X9 dos irmãos. Você viu o que o versículo disse? Ele ia apacentar os rebanhos junto com os irmãos, ia trabalhar junto com os irmãos. Só que os irmãos faziam muitas coisas erradas, e quando chegava em casa, ele então trazia as más notícias para o pai. Era o X9, o fofoqueiro, porque queria obedecer ao pai, porque queria viver pelos princípios, queria obedecer, queria fazer o que era correto, e os irmãos iam por outro caminho, e muitas vezes ele trazia as más notícias. Então ele não era bem visto. Era o queridinho, o mimadinho, o caçulinha. Depois veio o Benjamim, e aí ele deixou de ser o caçula, mas por um tempo ele era o caçulinha da casa. O fofoqueiro, o X9, aquele irmão mais novo que fala: "Ô mãe, tá me batendo. Ô pai, tá mexendo lá não sei aonde." Sabe, esse irmão mais novo, chato, que dedura os irmãos mais velhos, era esse José aí. O menor, ou um dos menores da casa do seu pai, filho de uma mulher que não era mãe de outros, então ele não tinha muita ligação com os irmãos mais velhos, que era filho de outras mulheres. E aí ele tinha 17 anos, um adolescente. Que vai ser desse Zé? Fala para mim. Um Zé, o José, com 17 anos, dedo duro, X9, queridinho do papai, caçulinha. Os irmãos não gostavam dele, faziam de tudo para prejudicar ele. O que vai ser desse menino? Fala a verdade. Humanamente falando, você não pensa isso porque você conhece o fim da história. Mas se você não conhecesse o fim da história, o que vai ser desse adolescente de 17 anos, cujos 10 irmãos mais velhos não gostam dele? Sequer falam pacificamente com ele, ou seja, ninguém tratava ele bem, só o pai. O que é que vai ser desse menino? Um Zé Mané. Vai dar em nada, não. Por quê? Porque de tantos irmãos mais velhos oprimirem, falarem mal, brigar com ele, atrasar a vida dele, zoar ele. Você acha que esse menino não era zoado? Você acha que ele não era oprimido? Você acha que ele nunca sofreu nada? O queridinho do papai, os 10 irmãos mais velhos, filhos de outras mães. Ele era o mais novo, o dedo duro, o que queria fazer tudo certinho. Você acha que a vida dele foi fácil até os 17 anos? Aí eu e você achamos que por causa das circunstâncias, por causa da realidade, por causa da incapacidade, nós não podemos sonhar e não podemos realizar nada na vida. Porque a gente só olha na horizontal. Só olha com um olhar humano das coisas, terreno, físico. Mas Deus tem um olhar vertical. E Deus vê o que a gente não vê. E Deus sabe o que a gente não sabe. E Deus coloca um propósito na vida do Zé. O Zé Mané, o que vai ser desse cara? Ele foi muito zoado, ele foi muito oprimido, os irmãos não gostavam dele, os irmãos batiam nele, os irmãos tratavam ele mal.
Se ele não desse em nada na vida, ele estava com todas as desculpas prontas. Sabe por que eu não dei em nada? Porque meus irmãos gostavam de mim, porque eu era o queridinho do papai, porque eu fui mimado, porque os meus irmãos me prejudicaram, eu fui muito zoado, eu apanhei demais, por isso que eu não dei em nada. Ó vida, ó céus, ó azar. E aí, eu vejo que o José não era governado pelas circunstâncias da sua vida, mas ele era governado pelos princípios eternos de Deus. No capítulo 39, confere comigo. Capítulo 39, verso de número 3. Diz assim: vendo Potifar. A história você conhece, né? Você assistiu a Record, não é isso? O José do Egito. É aquela história lá. Os irmãos pegaram, bateram, jogaram no poço, os ismaelitas vieram, levaram para o Egito, ele virou escravo, depois ele, por causa do sonho, virou o governador do Egito, Zafenate Paneia. Todos assistimos a Record, conhecemos a história. Mas o verso 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele e a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha, o Potifar, que é um cara egípcio, que não conhece o Deus de Israel, o Deus do pai do Zé, percebeu que ele tinha um negócio diferente. Tudo que esse menino pega para fazer, funciona. Tudo que ele faz, dá certo. Tudo que ele põe a mão, prospera. Opa, vou fazer ele chefe dos escravos aqui de casa. E tem um negócio diferente nele. O verso 23 diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí agora a mulher do Potifar, você conhece a história, né? Tentou fazer a potifaria lá com ele, e ele, não, me solta, me deixa. Aí ela ficou braba, porque ela é mulher do governador, devia estar toda, né? Toda na lipo, no botox, no tal, e pá, o cabelo de aplique, madame com as unhas, como é que chama essa unha aí? De gel, né? A mulher, gente, do Potifar, o cara poderosíssimo no Egito, era uma mulher o quê? Top das galáxias, nem que fosse na base da cirurgia plástica egípcia, sei lá se tinha, talvez não. Imagina a maquiagem dessa mulher. Se as mulheres hoje em dia já a Mary Kay dá uma força, imagina no Egito. O forte do Egito é a maquiagem. Aqueles zoinhos de gatinha assim, aquela coisa meio punk, aqueles cílios, plá, né? Aí ela vai, um menino 17, 18 anos, ela vai no novinho, vem novinho, ele não, sai fora. O que ela se sentiu? Desprezada. Que é isso? Um menino desse, escravo. Menino lá do deserto, um Zé Mané. Não quis ficar comigo. Ah, então vou botar ele na cadeia. Inventou a mentira de que ele tinha, né? E aí vai parar ele na cadeia. Chegou na cadeia, ele, de boa. Olha só a circunstância desse cara. Ele é o mimadinho, filhinho do papai, o Zé Mané, que os irmãos não gostam dele, bate nele, fala que ele morreu, vende ele como escravo, ele chega lá, não tem problema, ele vai viver pelos princípios, ele vai fazer tudo correto, e tudo que ele faz, prospera. Aí a mulher dá em cima dele, ele não quer a mulher por causa dos princípios de Deus, ele vai parar onde? Na cadeia. Chega na cadeia, ele faz o quê? Tudo correto, e tudo que ele faz, prospera. Mas eu e você, muitas vezes colocamos a culpa nas circunstâncias pelo nosso fracasso. Não, eu não consegui porque me bateram. Eu não consegui porque me venderam. Eu não consegui porque me prenderam. Não! Você não conseguiu porque você não sonhou o que Deus tinha para você. Porque se você é um sonhador de Deus, as circunstâncias não são barreiras para você.
Porque se você vive pelos princípios de Deus e não pelas suas circunstâncias, você é capaz de enfrentar as circunstâncias, porque o seu sonho com Deus fala mais alto. Eu fico imaginando esse menino sendo vendido como escravo, sendo preso como estuprador, que foi a acusação da mulher de Potifar. Eu fico imaginando o que ele não sofreu, com a zoação dos irmãos, com a perseguição dos irmãos, com a coça que levou dos irmãos, sendo vendido como escravo, trabalhando como escravo, depois preso como estuprador. O que esse cara não sofreu? Mas ele se manteve firme. Por quê? Ele tinha um sonho. E ele sabia o que ele sonhou. E ele sabia que se aquele sonho fosse de Deus, iria se cumprir, porque Deus tem um propósito. Não importa que meus irmãos não gostem de mim, eu tenho um sonho. Não importa que meus irmãos me bateram, eu tenho um sonho. Não importa que me venderam como escravo, eu tenho um sonho. Não importa que me prenderam como estuprador, eu tenho um sonho. E não é escravidão, nem cadeia, nem opressão, nem coça, nem desprezo que vai me fazer perder o foco do que eu sonhei com Deus. Podem me bater, podem me prender, podem me zoar, podem achar que eu sou um Zé Mané. Eu sei o que eu sonhei. Eu tenho um sonho. Quando nós temos um sonho, as circunstâncias não podem nos parar. As circunstâncias não são barreiras para aqueles que sonham. Segundo lugar, José, além de ser governado por princípios, ele também sonhava os propósitos de Deus. Eu poderia dizer aqui que ele sonhava os sonhos de Deus. Aí eu não sei se você vai entender direito o que eu quero falar, e você pode dizer: pastor, Deus não sonha, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, e quem sabe de tudo não tem sonhos. Então, para evitar, eu troquei sonhos por propósitos. Tá bom assim? José sonhava os propósitos de Deus. No capítulo que a gente começou a ler, volta lá e confere comigo. Capítulo 37, verso 19. Diz assim, capítulo 37, verso 19. Nós estamos em Gênesis. E dizia um ao outro: lá vem o tal sonhador. Tem uma Bíblia, não sei se você está com ela aí, uma tradução ao meio da Revista Corrigida, se eu não me engano, de 97, que ela diz assim: lá vem o sonhador mor. Alguém está com essa versão aí? Olha lá. Sonhador mor, ou seja, o maior sonhador de todos. Não pode botar a cabeça no travesseiro que já está sonhando. Não pode parar um pouquinho que já está sonhando. Ih, esse aí tem a cabeça nas nuvens. Ele sonha muito. É o sonhador mor. Você já parou para pensar que tem gente que é desprezado pelos sonhos que tem? Já parou para pensar que tem gente que é oprimido por causa do tamanho dos seus sonhos? Ah, sonhador, você é um Zé, rapaz. Nós que somos os mais velhos, nós que temos mais capacidade que você, nós que temos mais conhecimento que você, nós que somos os mais importantes, e você é quem está sonhando? E aí os 10 irmãos mais velhos olhavam para ele: olha lá, olha o sonhador, olha lá, eu sonhei. Sonhou o que essa noite, Zé? Zé Mané. Para de sonhar, rapaz, volta para a realidade. Você é um Zé mimadinho do papai, X9 daqui de casa. Quer fazer tudo certinho, quer ser todo obedientezinho e acha que isso vai mudar a sua realidade? Pisa no chão, rapaz. Alô, planeta Terra chamando o Zé. Desce daí, rapaz.
Que mané, você estava de pé e nós estávamos ao seu redor. Você estava brilhante e nós estávamos observando o seu brilho. O seu feixe de trigo ficou em pé, bonitão, e os nossos ficaram todos minguados ao redor. Você se acha mais importante do que nós? Para de sonhar, rapaz, volta para a realidade. Você é um Zé Mané e nunca vai ser nada na vida. Eu fico imaginando esses diálogos. E eu fico imaginando esse menino de 17 anos, botando a cabeça no travesseiro e dizendo: minha vida não é regida pela minha realidade. Minha vida é regida pelo sonho que tive com Deus. Porque eu sonhei o propósito do Senhor. Deus tem um propósito. Portanto, as circunstâncias não são barreiras para mim, porque eu tenho um sonho. A minha realidade não é impedimento para mim, porque eu tenho um sonho. A gente precisa aprender a sonhar os propósitos de Deus. Precisamos aprender a sonhar o que Deus tem para nós. Porque, como disse Jó, lá no capítulo 42, no verso 2, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Portanto, se você sonhar com um propósito de Deus, é só esperar o tempo da realização, porque vai realizar, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Tenha paciência, tenha calma e tenha perseverança, porque se o sonho que você tem é propósito de Deus, não importa a circunstância, não importa a realidade ao seu redor, e não importa a sua incapacidade, se é propósito de Deus, vai realizar. José era governado por princípios e não por circunstâncias. José era guiado pelo propósito e não pela realidade. E José era orientado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Lá no capítulo 41, confere comigo, verso 38 diz assim, aliás, vou pegar do 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse o Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? O Faraó tinha vários sábios, vários magos, vários conselheiros, e ele teve um sonho. O Faraó teve um sonho, para você ver que todos têm sonhos. E ele sonhou com as vacas magras, as vacas gordas, as espigas bonitas, as espigas feias de milho. Você sabe como é que é. E aí, todos os magos, todos os sábios, todos os conselheiros, ou seja, os diplomados, os catedráticos, os doutores do Egito, não puderam dar um bom conselho para o faraó. E aí então chega o Zé Mané, vindo da cadeia, um ex-presidiário, entra no palácio e diz assim: não, eu sei do que se trata isso aí, eu mexo com isso. Eu sou o sonhador mor. Sonho é comigo mesmo. As vacas magras, 7 anos de escassez. As vacas gordas, 7 anos de bonança. As espigas bonitas, prosperidade. As espigas feias, seca. Ou seja, você terá 7 anos de fartura. Depois 7 anos de míngua. Se o senhor for esperto, na fartura o senhor guarda. Porque quando vier a escassez, só o senhor que vai ter. E aí o senhor vende no preço que o senhor quiser. Faraó, rapaz, é isso. E aí ele vira para os magos, sábios e conselheiros, para os catedráticos, entendeu? E fala assim: porventura eu podia achar um homem igual a esse? Olha que homem bom. Sabe por que ele sabe essas coisas? Não é porque ele estudou. Não é porque ele veio da capital. Não, ele veio da roça. Ele veio da roça. Ele cuidava de bicho. Ele colhia trigo com os irmãos dele, cuidava de ovelhas do pai dele.
vem da roça do interior, a circunstância dele, as piores, a realidade dele, a pior possível. Mas ele tem o Espírito de Deus. Vem cá, meu filho, de hoje em diante, você vai ser o governador dessa bagaça, você vai mandar. E para encerrar, José era governado pelos princípios, não pelas circunstâncias. José sonhava o propósito de Deus e não a sua realidade. José era guiado pelo Espírito de Deus e não pela sua incapacidade. Portanto, ele não tinha mágoa no seu coração. Porque quem olha para a circunstância, para a realidade e para a incapacidade, fica magoado. Fica magoado com Deus, fica magoado com a família. Eu já vi, ninguém me contou, um filho virar para a mãe e falar assim: eu te odeio, porque você é pobre e por sua causa eu nasci pobre. Eu já vi, ninguém me contou, gente olhar para o céu e dizer: eu te odeio, porque por sua causa eu nasci desse jeito. Falando com Deus. E aí eu me lembro de Edmeia Williams, uma senhora negra, baixa, sabe? Como é que fala isso, sem ser indelicado? Fofinha. Me ajudem, como é que adjetiva esse negócio? Um pouco acima do peso, com o cabelo bem afro, né? Olha só. É até difícil falar sem magoar, né, essas coisas. Por quê? Porque nós transformamos as nossas características pessoais em objeto de escárnio, quando na verdade Deus criou todos nós com características específicas para o propósito que Ele tem para a gente. O mundo, a cultura diz que tem que ser desse padrão, mas Deus não tem um padrão, Deus tem propósito. E Edmeia Williams, durante muitos anos, reclamou, murmurou, praguejou Deus e os seus pais por ter nascido negra, com cabelo daquele jeito, com corpo daquele jeito, com aquela altura, e ela nunca entendeu, e eu ouvi da boca dela, ninguém me contou, ela dizendo: hoje eu entendo que Deus me fez do jeito que eu sou, porque Ele tinha um propósito. Hoje eu moro numa casa, num bairro da Dona Marta, no Rio, e ali eu atendo e sustento dezenas de crianças. Um projeto social onde ela acolhe, educa, trabalha, cerca de 80, 100, 120, nem sei quantas crianças tem lá hoje em dia, mas são muitas. E ela disse, em lágrimas: Deus me fez desse jeito, porque se eu fosse padrão americano, padrão inglês, que o pai dela é inglês e a mãe dela é pernambucana, por isso que ela é Edmeia Williams. Congregou na igreja anglicana, onde os cultos eram em inglês e as pessoas eram todas brancas, inglesas, e ela se sentia o patinho feio. E ela reclamava com Deus: por que eu sou assim? Por que eu nasci assim? Por que a circunstância, a realidade, a incapacidade me impedem de ser o que eu sou? E ela ficou magoada durante muitos anos com isso. E aí Deus o leva para o bairro da Dona Marta, uma antiga comunidade, favela, agora pacificada, melhorada um pouco. E ela lá pega uma casa e começa a botar crianças para dentro, e começa a evangelizar essas crianças, discipular as crianças e os familiares, e Deus vai operando ali
poderosamente na vida de várias pessoas. E aí a ficha dela caiu e ela disse: eu não posso ter mágoa de quem eu sou ou de como eu sou, porque se eu não fosse desse jeito, talvez o meu ministério não seria tão frutífero. Porque quando eu chego numa comunidade, na periferia do Rio de Janeiro, em cima de um morro, e eu sou uma senhora negra, baixa, fofinha, com cabelo, eles olham para mim e veem a avó deles. E sentem carinho por mim, porque eu me pareço com eles, então eu me misturo no meio deles. É por isso que Deus me fez desse jeito, porque Ele tinha um propósito. No capítulo 50, o último deste livro, diz o seguinte, Gênesis 50, verso 15, acompanha comigo o desfecho dessa história. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Está entendendo o que está acontecendo? Quando o pai do José morreu, os irmãos pensaram assim: agora ele vai cobrar o que a gente fez com ele. Porque enquanto papai era vivo, ele respeitava a presença e a vida de papai. Mas agora papai morreu. E ele é o governador do Egito. E eu sei o que eu fiz com ele quando ele tinha 17 anos. Mas agora, ele não tem mais 17 anos. E agora, ele não é mais um Zé Mané. Ele é o Zafenate Paneia. Abaixo do faraó no Egito, ele que manda. Agora, certamente, ele vai nos retribuir o mal que fizemos a ele. Ele vai nos tratar como nós tratamos ele. Ele vai se vingar de nós. Aí lá no verso 20, para mim um dos versículos mais lindos da Bíblia. José disse para os irmãos: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, Deus transformou o mal em bem, para fazer o que vocês estão vendo agora, que eu conserve todos vocês vivos, seguros e guardados. Eu não vou me vingar de vocês, eu vou perdoar vocês. Sabe por que eu vou perdoar? Porque eu não tenho mágoa, porque a circunstância não direcionou o meu futuro, a minha realidade não ditou o meu destino, a minha incapacidade não me fez ser quem eu sou, mas o sonho que tive com o propósito de Deus. Então eu não tenho mágoa, eu perdoo vocês. Perdoo, sabe por quê? Porque vocês, mesmo com toda a maldade, foram instrumentos de Deus para que o propósito dele chegasse na minha vida. Se vocês não me batessem, eu não vinha para o Egito. Se vocês não me vendessem como escravo, eu não estaria na casa de Potifar. Se eu não estivesse na casa de Potifar, eu não iria preso. Se eu não fosse preso, eu não conheceria o padeiro. Se eu não conhecesse o padeiro, eu não tinha acesso ao faraó. Se eu não tivesse acesso ao faraó, eu não tinha decifrado o sonho. E se eu não decifrasse o sonho, eu não seria o governador. Portanto, o que vocês fizeram, ainda que seja maldade, Deus usou para cumprir o sonho na minha vida. É assim que Deus trata um Zé, como eu e você. É assim que Deus faz. Ele pega a pior circunstância, ele pega a pior realidade, ele pega a maior incapacidade,
pega gente magoada e sara, e cura, e transforma, e coloca um propósito, e dá sonhos. E os sonhos de Deus vão se cumprir, porque os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Então eu te convido para na semana que vem voltar aqui, porque essa mensagem não acabou. Agora eu preciso encerrar, porque deu o meu horário, mas a mensagem não acabou. Tem a parte 2. Por quê? Porque eu só vi a vida do primeiro Zé. Mas eu quero ver essas mesmas coisas, e você vai conferir comigo no replay. Se essas mesmas características, se esse mesmo processo e essa mesma dinâmica também não aconteceu na vida do outro Zé, o marido da Maria, que também teve um sonho. A sua circunstância era difícil, a sua realidade era complicada, ele estava noivo de uma mulher que engravidou sem sequer ter relação com ele. O que é que ele faz da vida? Eu estou noivo de uma mulher, a mulher engravidou, mas não foi de mim. Ó vida, ó céus, ó azar. E aí ele deitou, convicto de que iria abandonar aquela mulher, de que a vida dele tinha acabado. E ele deitou e teve um sonho. E esse sonho mudou a sua circunstância, transformou a sua realidade, supriu a sua incapacidade e tirou a mágoa que havia em seu coração. Portanto, irmãos, nós precisamos sonhar, porque como nós vimos na vida desses dois Zés, um sonho dado por Deus pode transformar nossas vidas. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado, meu irmão? O que você tem sonhado, minha irmã? Você está sonhando com casa, com carro, com salário, Você está sonhando muito baixo. Você precisa sonhar mais alto. Precisa sonhar com as coisas do céu. Precisa sonhar com as coisas de Deus. Porque um sonho dado por Deus transforma um Zé Mané no governador da maior nação de sua época. Um sonho dado por Deus transforma o Zé Ninguém. Fala para mim, se o José, pai de Jesus, não tivesse aquele sonho e não fosse pai de Jesus, quem ele seria? Um carpinteiro da Galileia. Talvez nunca tínhamos ouvido falar nele. Um Zé Mané vira um governador. Um Zé Ninguém vira pai do Salvador da humanidade. Tudo porque Deus dá sonhos. Qual é o seu sonho? Será que o seu sonho está em conformidade com o propósito de Deus para a sua vida? Nós precisamos sonhar. Mas, sobretudo, precisamos sonhar com os propósitos de Deus. E eu te garanto que se você sonhar com algo que está de acordo com o propósito de Deus, você vai começar a viver como um Zé Mané. Talvez como um Zé Ninguém. Porém, o poder do Senhor realizará os nossos sonhos. A minha oração, de coração,
é que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, para que comecemos a viver realidades e não mais somente sonhos. É assim que funciona, queridos. É simples assim. Tão simples quanto parece. Então quer dizer que se Deus tem um propósito na minha vida, e eu sonho com esse propósito, isso vai acontecer? É isso mesmo. Então qual é o segredo das realizações na vida? Sonhar com os propósitos de Deus. Então eu queria que você hoje, antes de dormir, pedisse algo para Deus. Que você pedisse a Deus para te dar um sonho que estivesse de acordo com o seu propósito. E aí o seu coração vai começar a queimar, a arder, e você vai perceber que um sonho para você que sonhou já é realidade, e você vai ver que as circunstâncias ao seu redor já não são mais tão ruins, e você vai ver que a sua realidade já não importa tanto, e você vai ver que a sua incapacidade já não te impede de ir além, e você vai ver que as mágoas começarão a ser tratadas, saradas, curadas, limpadas, e você vai ter muita facilidade de perdoar, sabe por quê? Porque até as maldades que farão com você serão usadas por Deus para que o propósito chegue na sua vida. Quer melhor do que isso? Servir a um Deus e sonhar com um Deus que transforma a maldade em bondade, transforma o mal em bem, transforma uma arapuca, uma armadilha, num lugar de bênçãos. Já pensou viver desse jeito? Se me fizerem o bem, amém. E se me fizerem o mal, Deus transformará em bem, porque eu sonho com o seu propósito. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Qual é o seu? E eu percebo a cada dia que passa, que Deus vem realizando os meus sonhos. Porque eu aprendi a sonhar o propósito de Deus. Que assim também seja com você. Em nome de Jesus. Amém.